Quero mostrar para vocês uma das passagens, uma das histórias bíblicas assim mais impressionantes, assustadoras, nem sei qual adjetivo usar aí. É um negócio assim que quase inacreditável. Para falar a verdade, foi uma passagem bíblica que não sei se eu cheguei até a duvidar da Bíblia por conta disso, porque me parecia tão impossível, tão ilógico, é tão impressionante o que eu vou mostrar para vocês, que eu falei, gente, não faz nem sentido isso aqui. Né, de início, essa era a minha percepção. E, enfim, sem dúvida, para mim, é uma das coisas mais impressionantes que eu leio na Bíblia. Então, eu quero mostrar essa história para vocês, e mostrar essa história que me deixou em parafuso, e mostrar que, através da interpretação correta disso, como a sua fé vai ser fortalecida. E ensinar, acredito que uma das regras mais importantes da nossa caminhada cristã, através dessa passagem assustadoramente impressionante. Qual é essa passagem? Vamos lá, vou mostrar aqui para vocês. Curta, comente, se inscreva, bora para mais um vídeo. Então vamos lá. O que eu quero mostrar para vocês hoje? Qual é essa passagem que mais me impressionou e ainda me impressiona? É uma das coisas mais impressionantes da Bíblia. Mateus capítulo 27, que é a história da guarda do sepulcro. Lembra, Jesus Cristo morreu e guardas foram colocados ali. E esse relato tem uma coisa aqui assustadora. Eu estava até conversando esses dias com uma pessoa, e quando eu falei isso para ela, ela falou, você notou isso aqui? Ó? Ela também ficou em choque. Falou, meu Deus, isso aqui é impressionante. É uma coisa que poucos notam, mas vamos lá, então vamos lá. Eu vou mostrar aqui para vocês, vamos ler junto. Estou lendo aqui na versão revista atualizada. A guarda do sepulcro. Jesus Cristo morreu. Mateus 27, 62. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus e, dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe, o Pilatos era o governador romano ali, Senhor, lembramos-nos de que aquele embusteiro, que é Jesus, enquanto vivia, ele disse, depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, é engraçado isso aqui também, porque Jesus falou isso várias vezes para os discípulos, e os discípulos, eles não creram. Agora os sacerdotes, meu Deus. Ele falou que depois de 3 dias iria ressuscitar. Verso 64. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo, ressuscitou dos mortos, e será o último embuste pior que o primeiro. Disse-lhe Pilatos, aí tendes uma escolta, ide e guardai o sepulcro como bem vos parecer. Ou seja, não era nem, a gente não sabe exatamente o número de soldados ali, mas era uma escolta, montaram uma guarda, havia vários soldados lá, não era uma pessoa só. Verso 66, indo eles montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando-a ali solta. Ok. E aqui a gente vai chegar na parte assustadora. Mateus 28. No final do sábado, ao entrar no 1º dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu. Chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Olha que coisa. Havia uma guarda ali, havia vários soldados vigiando. Houve um grande terremoto. Não era uma coisa que, ainda que você estivesse dormindo, você ia notar. Não teria como aquilo ali passar despercebido. Houve um grande terremoto, um anjo veio, removeu a pedra. Verso 3. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. Não era uma coisa comum. Tinha ali apenas o aspecto de um homem comum. Era algo totalmente sobrenatural. Não tinha como confundir. Tinha aspecto de relâmpago, a sua veste branca como a neve. Verso 4. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Eles viram. Os guardas, não um, não 2. E a gente já vai chegar na parte assustadora. Todos eles viram aquilo, eles viram o anjo. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse, não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou. Eles viram o anjo, ele se dirigiu às mulheres, mas os guardas estavam ali. Eles viram o anjo e ouviram o que o anjo disse. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Vem aqui, não tem ninguém aqui mais. E depois depressa dizer aos discípulos. E aí, verso 8, retirando-se apressadamente do sepulcro, tomados de medo, ok. Aqui vem a passagem que é assim. É assustador. É assustador esse relato. Vamos lá. Os judeus, olha o título. Os judeus subornam os guardas. Indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade, né? Elas foram lá se encontrar com os discípulos e alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem, vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormimos. Caso isso chegue ao conhecimento do governador, nós vamos persuadi-lo e vamos colocar vocês em segurança. Eles recebendo dinheiro fizeram como foram instruídos. E esta versão divulgou-se entre os judeus até hoje. Você nota por que isso aqui é uma das coisas mais assustadoras e impressionantes da Escritura? O texto mostra que os guardas viram, e é inegável. Não tinha como negar o que eles viram. Eles contam
para o sacerdote. Sacerdote, a gente viu um anjo. Ele falou que Jesus não estava mais lá, que ressuscitou. Nós vimos, teve um terremoto, nós ficamos apavorados com medo, pensamos que iríamos morrer. Era um anjo. É sério isso? Olha aqui, ó, o soldado João também, o soldado Ricardo também, o soldado Felipe também. Todos nós vimos. Ah, vocês beberam. Não, 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 todos nós vimos. Sabe o que é interessante? Os sacerdotes, eles acreditaram. Eles acreditaram no relato dos soldados. Se eles não acreditassem, sabe o que eles poderiam fazer? Vocês estão mentindo, vocês vão morrer. Se eles não acreditassem, esse era o procedimento normal. Não, vocês dormiram e por isso vocês serão mortos. Lembra lá em o carcereiro de Filipe? Quando ele pensa que Paulo tinha fugido, ele vai para se matar? Então era a lei da época, eles iam morrer. Os sacerdotes, eles acreditaram. Olha que coisa. Ou seja, eles ouviram a história e creram na história. Mesmo assim, não creram para a salvação. Mesmo assim, eles pagaram. Pense, gente, isso aqui é assustador. Isso aqui é assustador. Acreditaram que Jesus ressuscitara, mesmo assim não creram em Jesus por conta da incredulidade, por conta do coração maligno, por medo de perder algo. Eles preferiram subornar. Olha, ele ressuscitou? Ok, está aqui o dinheiro. Olha o nível de incredulidade humana. E o pior, os soldados também aceitaram o dinheiro, eles viram. Eles viram isso. Isso é assustador. Eu lembro que na época eu até falava, gente, isso aqui não faz sentido. Quem acabou de ver um morto ressuscitar, é óbvio, ele iria crer nesse ressurreto. Não, eles não seguiram Jesus. Eles iriam seguir, não faz sentido. Mas vejamos isso ao longo da Escritura. O nível de dureza humana é tamanho que mesmo diante de todos os sinais, o homem se mantém duro. Jezabel, lembra? Jezabel adorava Baal. Elias convoca o povo e diz, vocês são profetas de Baal? Vamos ver qual Deus responde com fogo. Vocês fazem o altar de vocês, eu faço o meu, vamos orar o Deus que responder com fogo é o Deus verdadeiro. Os 850 profetas de Baal oram e nada acontece. Elias ora, fogo do céu. Um milagre? Irrefutável? Irrefutável, não tem como refutar um negócio desse. Aí você espera o quê? Que Jezabel iria se converter, não? Ela fala assim para Elias, que os deuses me façam o que eles quiserem, se eu até amanhã, a este horário, eu não te matar. Olha o nível de incredulidade. Lembra também de Israel? Lembra? A Escritura declara em Hebreus, capítulo 3, verso 19, que eles não entraram na terra prometida por conta da incredulidade. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Pelo amor de Deus! Esse povo não entrou em Canaã por conta da incredulidade. Gente, esse povo viu o mar vermelho se abrir. Lembra? Moisés toca na água com seu cajado. Uma coluna, 2 colunas se abrem, gente. Eles começam a passar. Codornizes os alimentaram. Trouxeram carne pelo bico. Moisés toca na água. Toca na rocha. A água começa a brotar. As 10 pragas, eles viram. Eles viram todos esses sinais irrefutáveis, eles viram. E diz o texto bíblico que eles não entraram porque eles eram incrédulos. Isso não te assusta? Isso não te impressiona? E voltando ao caso dos sacerdotes, gente, os sacerdotes, eles tinham a Bíblia, eles entendiam, eles liam, eles viram Jesus operando milagres. Lembra? Eles viram, muitos deles viram. E agora eles tinham um relato assustador. Jesus Cristo ressuscitara como ele havia dito. Mesmo assim, eles não creram. Lembra também daquela passagem que Jesus disse assim, olha, eu falo por parábolas para que vocês não entendam. Para que vocês ouvindo não entendam, vendo não consigam enxergar. Por quê? Porque a misericórdia foi cerrada de vocês. Isso mostra que se não houver um ato único do amor e do poder de Deus sobre o seu povo, ninguém vai ser salvo. O homem por si só não pode se aproximar de Deus, ainda que milagres notórios aconteçam. Ele não tem capacidade em si mesmo, nem para crer. Não fostes vós que me escolhestes, eu escolhi a vós outros, disse Jesus. Lembra quando Paulo pregava, diz o texto bíblico, que Deus abria o coração de Lídia. Se Deus não fizer um milagre em nós por nós mesmos, ainda que vejamos Jesus Cristo andando sobre as águas, ainda que vejamos Cristo morto na sexta, ressurreto no domingo, ainda assim, diremos, não é possível. Não. É por isso que a Bíblia declara em Efésios 2:8, que pela graça sois salvos, mediante a fé. E esta fé, não vem de vós, é dom de Deus. O ato de crer é um dom de Deus. Não somos capazes de crer. O mandamento bíblico é que creiamos. Essa é a exigência. Se crermos, seremos salvos. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa é a promessa. E esse é também o mandamento. É uma exigência. Creiam. Por toda a Escritura nós vemos, creiam. Mas se Deus não abrir o coração, como abriu de Lídia, ninguém vai crer. Ainda que todos os milagres aconteçam. Além de todos os outros, olhe para a criação. Olhe para a criação. Você quer um milagre maior do que a natureza? Os salmistas dizem isso o tempo todo. Os céus proclamam a glória de Deus. O salmista diz, sem voz, por toda a terra se faz ouvir o seu clamor. O clamor da natureza, dizendo o quê? Que só o Senhor é Deus. Sabe por quê? Tudo isso aqui veio do nada. De
de algo do tamanho da cabeça de um alfinete? Do tamanho de uma ervilha? Não faz sentido. A natureza, quer milagre maior do que a natureza para provar a existência de Deus? Isso mostra que o estado de perdição humana é profundo e completo e total. O homem por si só não pode chegar até Deus. É por isso que a Escritura declara que a salvação é um ato soberano e único de Deus, salvando o homem, porque o homem por si só nem mesmo capacidade para crer ele tem, nem mesmo capacidade para entender o Evangelho ele não tem. Porque Paulo fala que o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Se o homem natural não compreende as coisas do Espírito, como ele pode crer nas coisas do Espírito que nós pregamos para eles? Só se Deus abrir o coração deles, como fez com o de Lídia. Só se Deus fizer o que Paulo fala, que o coração que os judeus, quando eles leem a Escritura, há um véu que os cega. Eles não conseguem entender. Então, essa história mostra, essa história e todas essas outras, mas principalmente a história da ressurreição, os guardas sendo subornados ali, mostra isso. A nossa fé vem de Deus. É Ele quem é o autor e consumador da nossa fé. É Ele quem salva. É Ele quem salva. E graças a Deus por isso. Porque se a salvação dependesse do homem, ninguém seria salvo. Isso me leva a mim e a você, em primeiro lugar, a humildade, saber, nós estamos aqui, nós cremos, você crê um dia? Não foi por conta de você mesmo, da sua sabedoria e inteligência, ou bondade, piedade. Foi Deus. Foi Deus. Isso gera uma esperança em você. Aquele seu parente que você fala, não, aquele lá ele não vai acreditar. Ele por si só, ele é burro, ele é ignorante, não, quem disse que é ele quem faz? É Deus. Então, essa história e esse meu vídeo tem esse objetivo, te levar à humilhação, mas também te levar à esperança. Que humilhação? Não foi eu, não fui eu. E também não será o meu parente que vai se converter por ele mesmo, é Deus. Isso leva à humilhação. Por outro lado, a esperança. Não sou eu. É Ele quem faz. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós é fiel para completar. Quem começou boa obra em nós? Ele. A nossa vida é baseada nele. Salmo 139. Deus nos viu substância ainda informe, no seu livro foram escritos e determinados todos os dias, quando nenhum deles havia ainda. Em Efésios, Paulo também diz que Deus é quem gera em nós o querer e o efetuar. Paulo fala em Romanos que a salvação não depende da vontade humana e nem do querer humano. Depende de Deus. Sabe por quê? Porque se dependesse da vontade humana e do querer humano, ninguém seria salvo. Nós estamos aqui pela graça de Deus. Portanto, humilhe-se e encha-se de esperança. Humilhe-se e encha-se de esperança. Encha-se de esperança porque muitos ainda vão ser salvos. Por quê? Porque Deus vai salvá-lo. Ah, mas e se eles não quiserem? Quem pode resistir à vontade de Deus? Pergunta Paulo, lá em Romanos, falando sobre salvação. Quem pode resistir à vontade do Senhor? Ninguém. Ele vai quebrantar o coração do seu parente. Ele pode fazer isso. Assim como fez o de Paulo. Paulo não estava indo para... Ele não escolheu, hoje eu estou indo para a igreja. Não, ele estava indo para matar crente. E Deus o salvou, a despeito de ele não querer e não correr a favor de Deus. Humilhe-se e encha-se de esperança. Humilhe-se porque não é você. Encha-se de esperança. Não é você.